FM, a rádio das pessoas que amam Roraima. Começa agora, Fiscalize Conta, o Ministério Público de Contas mais perto de você. Olá, boa tarde para você que está... Olá, boa tarde para você que está ligadinho aqui na Rádio Folha BV. A partir de agora você confere mais um Fiscalize Conta, o programa que traz o Ministério Público de Contas de Roraima para mais perto de você. Comigo, Luan Correia. E comigo, Paola Carvalho. Esse é o primeiro Fiscalize Conta do ano de 2023 e desde já agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Nós estamos ao vivo aqui pela frequência 100.3 FM e especialmente hoje com transmissão também pelo YouTube da Rádio Folha BV e no Facebook e também nas nossas redes sociais do MPC Roraima. É isso mesmo, Paola. O destaque de hoje é a presença do nosso entrevistado do dia, né, o recém-possado presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei, que já está aqui no nosso estúdio da rádio. E a você que está nos ouvindo também pode participar da nossa entrevista do dia, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 984069648, que nós faremos sua pergunta aqui ao vivo. É isso aí, bora participar. Então vamos começar a nossa entrevista. Presidente, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Fiscalize Conta. É um prazer receber o senhor aqui com a gente. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Eu também é um prazer estar aqui na Rádio Folha, um veículo de extrema importância para o estado de Roraima. E vamos falar um pouco sobre o fiscalismo, né? Para a gente poder dar sequência aos trabalhos dessa manhã e início de tarde. É isso aí. Hoje, além da gente falar sobre o conselheiro, o presidente do Tribunal de Contas, a gente também quer saber um pouquinho da sua história, da história do Célio, que é uma pessoa muito conhecida, o senhor é uma pessoa muito conhecida aqui no estado, né? Principalmente pelo seu trabalho, para quem acompanha já o seu trabalho há bastante tempo. E não sai daí porque a entrevista já está começando. É isso aí. Conselheiro, olha, a gente estava conversando aqui fora, antes de começar o programa, e aí surgiu uma dúvida aqui que eu queria que o senhor esclarecesse no ar, né? A gente estava pesquisando sobre o perfil do conselheiro antes da gente começar essa entrevista, e uma das coisas que surgiu bastante era que o senhor é nascido filho de fazendeiros, e aí depois escalou até toda a sua carreira, né? E a realidade parece que não é um pouco essa, é um pouco diferente. O senhor pode explicar pra gente, para os nossos ouvintes também, como é que o seu nasceu aqui em Boa Vista, o senhor é de Roraima, como que foi o surgimento da sua carreira? Na realidade, eu sou filho de Roraima, nascido no Amajari, município do Amajari, na comunidade indígena hoje do Guariba, entendeu? E que, na realidade, eu quando nasci, quando eu era pequeno, era filho de um produtor rural, um pequeno produtor rural, que era uma pessoa dedicada, que trabalhava, entendeu? E que se esforçou, entendeu? O máximo, teve 10 filhos, como naquele tempo o interior era muito difícil, você não tinha outras fórmulas de coisa, não tinha controle de natalidade, entendeu? Mas que com o andar do tempo, meu pai foi galgando espaço de pequeno produtor, se tornou médio produtor, era comerciante, mais especificamente comerciante do que produtor. E a partir disso daí, entendeu, construí um patrimônio que nos permitiu educar todos os filhos, entendeu, e que a gente pudesse hoje estar aqui. Para você ter uma ideia, por exemplo, as escolas que a gente estudava no interior, e eu estudei até o 4º ano primário lá, a gente tinha uma distância a percorrer 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar todos os dias de segunda a sexta, entendeu? E a partir do 4º ano a gente teve que sair de lá para vir para Boa Vista, porque não poderia dar sequência lá, como aconteceu aqui também. A gente, ao chegar aqui, a gente não dispunha de uma faculdade, uma universidade aqui no nosso estado. Após concluir o 1º grau, naquele tempo, que era de 5ª a 8ª série, entendeu? Eu já me desloquei, ele já me deslocou para Belém, para estudar em Belém, entendeu? Para me preparar, para poder fazer um curso superior, e assim foi feito. Na sequência, fui levando todos os meus irmãos, e graças a Deus que a gente teve sucesso, graças ao empenho e a visão do meu pai e da minha mãe de futuro. Porque ao invés deles deixarem a gente lá no interior, trabalhando junto com eles, entendeu, em fazenda, da própria agricultura, entendeu, no comércio, não. Eles
fizeram a opção para botar todos nós para estudar. E isso nos possibilitou, hoje eu ter 10 irmãos, todos os 10 irmãos com a vida formada e com a qualidade de vida razoável em função disso daí. Se não fosse isso, talvez ele tivesse deixado no interior lá, como muitas das outras famílias que não tiveram a mesma oportunidade que eu, entendeu? A gente hoje não fosse o que é, entendeu? E nós continuamos unidos e dando prosseguimento a essa mesma forma que o meu pai me deu, fiz com meus filhos, agora meus netos, meus irmãos, continuo fazendo com os filhos deles, que é o caminho mais curto que a gente tem para mudar a história da vida da gente. Só tem um, não tem um segundo caminho, é a educação. Verdade. O senhor é um exemplo, então, do que o investimento na educação, né, faz para uma família, né, que não tem os recursos, né, disponíveis. Doutor, engraçado, o senhor falou que o senhor viajou para o Pará para fazer a sua formação, o Luan aqui é do Pará também, então a gente tem uma ligação aqui de pessoas que já visitaram o Pará e sabem da qualidade de educação, né, que tem naquele estado. Agora a gente, graças a Deus, temos a oportunidade também de fazer essa formação técnica aqui no estado de Roraima, e aí, lembrando também da sua carreira na área da medicina, mas também a gente queria falar um pouquinho sobre o seu histórico na carreira de deputado estadual. O senhor que entrou, tomou posse, é um dos deputados constituintes da Assembleia Legislativa, né? Tomou posse em janeiro de 2021, acredito, junto de outros 23 parlamentares, na época que a Assembleia Legislativa foi instalada aqui no estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, fizesse um balanço, assim, uma avaliação da sua visão, do que o senhor lembra daquela época, de como era trabalhar no Poder Legislativo em comparação com tempos de hoje, se tem alguma ação que o senhor realizou naquele período que o senhor pode destacar. Eu sei que o senhor trabalhou bastante na área da saúde, votando leis nesse aspecto. O que o senhor pode destacar para a gente, para os nossos ouvintes aqui do Fiscalize e Conta? Na realidade, eu me formei como médico no Pará, morava ali na Cidade Velha, entendeu? E consegui galgar a formação em medicina, depois fui para São Paulo, fiz especialização na área de ginecologia e obstetrícia, depois voltei para cá, para o estado, e fui exercer a minha atividade aqui no estado, numa época onde era muito difícil, porque a gente não dispunha dos meios necessários para exercer a atividade com segurança, de qualidade, mas era o que a gente tinha e era a forma que a gente encontrou. E em 91, em 90 eu me candidatei a deputado estadual, fui eleito. Foi extremamente importante para mim, porque tive a oportunidade de trabalhar na elaboração da nossa Constituição do Estado, as leis orgânicas que regulamentaram o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Contas, ou seja, foi 2 anos, esses 2 primeiros anos, dos 4 que eu passei, onde a gente teve uma produtividade excelente, apesar da gente não ter aí uma estrutura física adequada, mas que efetivamente a gente tinha. A diferença que eu dei, e eu passei lá 23 anos lá na Assembleia Legislativa, entendeu? A gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Ou seja, você tem, eu pelo menos tinha representante do meu gabinete em todos os municípios, avisando do que precisava, das necessidades. Você pergunta qual as obras que a gente fez. Eu cito, por exemplo, o Hospital do Alto Alegre, o Hospital de Pacaraima, o Hospital de Normandia já existia, mas foi reformado, entendeu? O Hospital de São Luís, entendeu? A reforma do Hospital de Caracaraí, entendeu? Tudo isso eu consegui, através, junto na época, o governador Tomás de Souza Pinto, que foi uma pessoa que era boa de se trabalhar, porque ele conhecia a realidade, por ser médico também, entendeu? Então, para você ter uma ideia, o quanto até nós chegamos a regredir um pouco nessa questão, por exemplo, Pacaraima a gente fazia cesárea, fazia atendimentos pequenos, tinha centro cirúrgico. Em São Luís a gente fazia procedimento de centro cirúrgico. Em Caracaraí tinha procedimento de centro cirúrgico. Então, Alto Alegre tinha procedimento de centro cirúrgico. Hoje, por exemplo, praticamente... Está tudo concentrado aqui mais em Boa Vista. Concentrou em Boa Vista e foi criado o Hospital de Rorainópolis, que hoje
e também está bem equipado, já tem uma estrutura que atende o sul do estado. Na questão de obras públicas, eu te dou um exemplo assim, que eu me orgulho muito de ter o nome do Estádio Canarinho. Flamarion Portela, se vocês que são da comunicação sabem, e não chegaram a conhecer, o Flamarion Portela era um garoto humilde, muito humilde, que trabalhava desde criança na Rádio Roraima, entendeu? Primeiro como contínuo, depois começou na rádio, entendeu? E depois como repórter esportivo, e que nos deixou muito jovem, entendeu? Então foi uma forma que eu encontrei de homenageá-lo, porque a gente é comum a gente ver o nome de autoridades, de pessoas, entendeu? Que trabalham e que trabalharam, e que já tem até nomes em outros monumentos e outras coisas. E às vezes uma pessoa da terra que lidou, que trabalhou, que coisa pouco é representativo no estado. Se tu pegar os nomes, alguns nomes que tem aqui em alguns prédios, às vezes a pessoa nunca nem aqui veio. Nunca. Então eu sou aquela pessoa que eu acho que você tem que ser o mais simples e o mais humilde possível. Valorizar quem é daqui, né? Exato. Valorizar quem trabalha, quem fez alguma coisa por aqui. Então, durante o período como deputado, eu tive a oportunidade de trabalhar em prol do meu estado, em melhoria de condição de vida das pessoas, entendeu? E hoje, por exemplo, a Assembleia é uma realidade, entendeu? Eu tive, graças a Deus, durante esse período que eu fiquei na Assembleia, durante esses 23 anos, nunca tive problema nenhum, entendeu? Nem do ponto de vista, entendeu, pessoal, nem do ponto de vista jurídico, com nenhum problema de processo ou denúncia. Então, em 2013, surgiu a vaga no Tribunal de Contas, e eu, em função de ter passado por um momento difícil na minha vida, entendeu? Foi quando eu perdi minha filha com meus 2 netos, e era numa manhã que ele queria a todo custo que eu fosse com eles, e eu não fui, entendeu? Acompanhá-lo até bom fim, em função do trabalho que exercia, entendeu? E na volta aconteceu a tragédia e eu perdi os 3. E aí eu decidi, a partir dali, que eu tinha que dar um outro sentido à minha vida, à minha forma de agir, entendeu? Dar uma atenção mais especial para minha família, entendeu? Porque a gente na vida pública muitas vezes não vê nem os filhos crescerem em função do trabalho, e foi essa razão que me levou, entendeu? E por entender que eu já tinha dado a minha contribuição aos 23 anos, de 23 anos ao Estado, e que poderia no Tribunal de Contas ser uma pessoa efetiva, entendeu? Colaborativa, entendeu? E extremamente positiva, até porque eu já tinha uma vida estabilizada, eu fui para o Tribunal de Contas por uma questão pessoal, não por uma questão de salário, não por uma questão se fosse por salário eu tinha ficado na Assembleia Legislativa. Então, e lá tive a oportunidade de conviver com meus colegas, entendeu? Alguns já não estão mais lá presentes. Hoje o nosso relacionamento no Tribunal de Contas é excelente, entendeu? Todos os conselheiros, tanto é que a gente teve já há alguns anos, a gente não tem mais briga em relação à presidência e demais órgãos, a gente está saindo com uma votação de 100% dos colegas conselheiros. Isso demonstra a união, entendeu? E a gente tem um compromisso de fazer o rodízio, e assim, pelo menos eu, enquanto estiver lá, vou cumprir na íntegra tudo aquilo que a gente se propôs. Pois é, presidente, já que você tocou no assunto, para quem está ouvindo a gente, né, de repente não sabe, ontem, no dia 4, ocorreu a posse dos novos dirigentes do TCE, né, onde o senhor foi empossado presidente pela primeira vez no órgão, né. Na ocasião também tomaram posse os conselheiros Brito Bezerra, na condição de vice-presidente, o conselheiro Netão, né, na condição de ouvidor, o conselheiro Bismarck para a corregedoria, e o ex-presidente, o conselheiro Manuel Dantas, para a Escola de Contas. Na sua área,
presidente, o que a gente pode esperar dessa nova gestão do TCE? A gente viu que no seu discurso de posse o senhor destacou bastante a parceria com os demais órgãos, né? O senhor falou dessa questão de harmonia com os demais órgãos, inclusive também com o Ministério Público de Contas, que desde a gestão também do conselheiro Manuel Dantas, a gente tem visto que é um clima de harmonia entre esses dois órgãos. E o que o senhor pode adiantar do planejamento para 2023? Com relação ao Ministério Público de Contas, o Ministério Público de Contas é um órgão co-irmão do Tribunal de Contas. Ou seja, nós somos parceiros, entendeu? Nós não somos adversários. Então, quanto mais harmonia haver, mais produtividade vai haver. Com relação ao meu propósito do tribunal, voltar principalmente na parte pedagógica, entendeu? Ou seja, você trabalhar na qualificação dos profissionais, nós trabalharmos na qualificação dos nossos servidores, nós fazermos, eu fiz um parênteses no meu discurso, que a gente vai dar uma atenção especial, e aqui a conselheira que tem que fazer um parênteses, que a conselheira Silênia, né, ficou como presidente da primeira Câmara, mas ela vai ter uma função primordial. Ela vai tocar, entendeu, um programa do CNJ, que é a primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos. Dos 0 aos 6 anos não, desde a concepção até, e ela é quem vai tocar esse trabalho no tribunal. Porque é a partir dos 0 aos 6 anos que a gente forma, entendeu, a consciência de um cidadão. E a gente vê uma negligência muito grande com as nossas crianças. A falta de creche, a falta de educação, entendeu? Para que eles possam ter um desenvolvimento completo. Então a gente vai trabalhar em conjunto, é um programa a longo prazo, não um programa a curto prazo, ela perpassa governos, entendeu? E nós como órgão, entendeu, que faz a conexão, que tem um relacionamento com todos os entes confederados, tanto os municípios quanto o governo do estado, entendeu? No sentido de que a gente possa tornar isso uma realidade no nosso estado e dar essa atenção, esse enfoque na questão da educação. O segundo enfoque da minha gestão vai ser na função preventiva. Como? Eu entendo que uma vez que a gente atue preventivamente, ou seja, atue na concomitância, ou seja, das licitações, com acompanhamento, entendeu, de perto, a gente possa intervir antes de que ocorra o dano, entendeu? Porque a gente, ao fazer isso, a gente não deixa o dinheiro sair de forma errada. Porque uma vez que saiu o dinheiro que não foi aplicado adequadamente, mesmo que a gente condene esse cidadão, dificilmente a gente recupera esse dinheiro. Então, se a gente atuar, entendeu, preventivamente, entendeu, eu pretendo instalar, entendeu, as ouvidorias em todos os municípios do estado, entendeu, para que eles possam ser, a sociedade civil, possa ser uma parceira do Tribunal de Contas. Como? Fazendo denúncias, entendeu, através das redes sociais, para que a gente possa tomar conhecimento antes do fato ocorrer. Porque o Tribunal de Contas, como ele é um órgão e o cara só presta conta no final do ano, no final do exercício, ou seja, quando ele muitas vezes presta conta, esse dinheiro já saiu. Então, se nós atuarmos preventivamente, entendeu, com auditorias, entendeu, preventivas nesses municípios, principalmente dando uma atenção especial aos municípios maiores, como o município de Boa Vista, município de Caracaraí, município de Rorainópolis, que são os que têm mais recursos, entendeu? E a maior possibilidade, onde há maior quantidade de recursos, a maior possibilidade de acontecer as coisas erradas, a gente possa ter uma atenção especial em relação a isso, sem com isso deixar de se preocupar com o governo do estado, que é onde tem um maior aporte de recursos, para que a gente possa fazer. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas passa a ser um parceiro do governo, porque ao ele fiscalizar e dar conhecimento do governo dos fatos que estão ocorrendo na concomitância, o governo tem como tomar providências e evitar que isso ocorra, porque isso daí
para o próprio governo, ele é um problema, porque uma vez que cometido a irregularidade, o governo é responsável. E vocês podem imaginar, se na casa da gente, que a gente tem às vezes 2, 3 funcionários, já acontece algumas irregularidades que a gente não concorda, faz ideia sem saber, sem a gente saber, faz ideia a nível de um estado, a nível de município, entendeu? O gestor muitas vezes não sabe, entendeu, de todas as ocorrências, entendeu, que estão ocorrendo dentro daquilo. Então, por isso o meu foco principal é nessas duas vertentes. A parte pedagógica, entendeu, no treinamento, qualificação, entendeu, a gente trazer de pessoas de fora para dar curso aqui e treinamento, e eu gostaria de aqui, já que a Rádio Folha atinge praticamente todo o estado, entendeu, que quando a gente solicitasse dos municípios, dos prefeitos, eles encaminhassem pessoas para fazer esses treinamentos, pessoas que fossem concursadas, porque eles vêm, faz o treinamento e muitas vezes, quando muda o prefeito, muda o cidadão, se o cargo é comissionado, o cara é colocado para fora, ou seja, todo o investimento que você fez em qualificação se perde no meio do caminho. Então, quando você faz com as pessoas concursadas, são pessoas que, ou seja, perpassas de governo para governo. E isso, quando você, e no próprio tribunal, se nós demonstrarmos essa rigidez, entendeu, em relação como mexer com o dinheiro público, isso nós vamos irradiar para os outros municípios, para os outros jurisdicionados, no sentido de criar essa parceria. Eu quero, entendeu, que a minha gestão seja voltada nesse sentido, entendeu, o respeito principalmente também ao nosso corpo técnico, os nossos servidores, que são pessoas abnegadas, entendeu, que trabalham incansavelmente, muitas vezes, sem a condição adequada, tanto na parte física quanto na parte, entendeu, de tecnologia, para que eles possam ter essa condição de ter um melhor aproveitamento. Por exemplo, nós devemos também, entendeu, correr atrás da implantação da TI, entendeu, que sistema tecnológico para a gente possa implantar no nosso estado. E sabemos que é uma coisa que não é do dia para a noite, vai levar 2 ou 3 mandatos para que a gente possa ter nossos processos todos informatizados. Eu estive em São Paulo fazendo uma visita, entendeu? Lá eles praticamente atuam, todos os processos deles estão de 5 anos, né? de 5 anos para cá, porque eles estão todos informatizados. Nós aqui no nosso estado, nós temos processo de 2010, de 2008, 2007, ou seja, muitas vezes quando eles são julgados, você não tem mais como recorrer e ir atrás desse dinheiro, e muitas vezes o cidadão, se está vivo, já se desfez do patrimônio. Então, é muito importante essa questão, né, realmente de você ter um aparelhamento melhor do órgão, informatizar porque realmente quanto mais transparência, melhor, né? E nessa questão desculpa, conselheiro, essa questão da fiscalização que o senhor falou, da rigidez na fiscalização como uma das principais ações da sua gestão, é muito importante também que o executivo, que os gestores deem o devido valor aos órgãos de fiscalização, né? A relógio está pitando ali já, né, Paulo? Eu queria que o Fiscalize e Conta tivesse uma edição especial de 1 hora com a participação do conselheiro. Um tempinho a mais. Mas, conselheiro, só para finalizar, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, ter disponibilizado um tempinho para vir conceder essa entrevista aqui para a gente. A nossa primeira entrevista do ano, o primeiro Fiscalize e Conta desse ano de 2023. A gente deseja para o senhor, e eu falo também em nome do nosso procurador-geral, do Dr. Paulo, que ele está assistindo a gente, inclusive queria mandar um abraço para o Dr. Paulo. A gente queria desejar para o senhor muito boa sorte, né, durante sua gestão, agora à frente do TCE, tá? E dizer que a gente também do MPC vai estar sempre à disposição para o que precisarem, e é nesse clima de harmonia, de parceria entre os órgãos que a gente vai trabalhando mais e melhor. Eu também só tenho a agradecer a vocês a oportunidade, dar um abraço ao Paulo, como eu falei anteriormente. O MPC é um órgão
co-irmão do Tribunal de Contas, entendeu? E do qual eu tenho um profundo respeito, entendeu? Tanto pelo Paulo quanto pelo Diogo, entendeu? E só tenho a agradecer à Rádio Folha pela oportunidade que nos dá, e seria uma forma da gente trazer à sociedade, entendeu? Para ela tomar conhecimento da função do Tribunal de Contas, porque eles são também, entendeu? Fiscalizadores assim como nós, entendeu? Através nós temos as nossas ouvidorias, entendeu? Que eles podem fazer as suas denúncias e a partir delas... A população fundamental, né? Exato. Essa é a participação da sociedade, é uma coisa muito importante. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do nosso primeiro Fiscalize e Conta, agradecendo a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado, aqui nessa edição especial, com transmissão ao vivo aqui, também pelo YouTube e Facebook da Rádio Folha 100.3. É isso aí. Lembrando para você que o MP de Contas, ele está com os canais abertos para receber sua denúncia sobre desvio de dinheiro público, obras e contratações com suspeita de superfaturamento ou outras irregularidades, né, da sua rua, do seu bairro ou do seu município. Você pode estar denunciando por meio do WhatsApp 98406-9648 ou pelo nosso e-mail denunciaaqui@mpc.rr.gov.br. E se você ainda não acompanha o nosso Instagram, segue lá, @mpc_roraima, que tem sempre muitas informações e dicas para você. E não esqueçam, todas as quintas-feiras, 12:30 aqui na Rádio Folha 100.3, tem o Fiscalize e Conta, te deixando mais próximo da atuação do MPC de Contas. Tenham todos um 2023 abençoado. Obrigado pela sua audiência e até quinta-feira que vem. É isso aí. Tchau, pessoal. Passa rápido, né? Passa rápido demais. Dá uma pausa ali com a equipe. Bora tirar uma pausa. Rapidão que a gente já tá com